Bem, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o convite do Marcelo. Né? O que nós vamos fazer aqui é bater um papo sobre a indústria 4.0. Eu não quero ser formal de maneira nenhuma, tá? Eu vou ser rápido na apresentação, porque eu quero falar mais sobre os conceitos básicos da indústria 4.0 e deixar para vocês qualquer dúvida, comentário, pergunta, podem escrever aí, a gente tenta responder na medida do possível do tempo. Tá? Bem, antes da gente falar sobre indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, a gente precisa entender, primeiro, voltar lá atrás para a gente saber o que é a primeira revolução industrial. Mas antes disso, eu vou começar com essa figura e falar para vocês o seguinte. A mudança, gente, a respeito da indústria 4.0, sobre essa quarta revolução industrial, dentro da indústria mesmo propriamente dita, ela é inevitável e irreversível. Ela não está somente na indústria. Tá? A quarta revolução industrial ela diz respeito a toda uma série de mudanças, inclusive de comportamento. Tá bom? Ela está, hoje se fala em sociedade 4.0, educação 4.0, agricultura 4.0, fábrica inteligente ou fábrica 4.0, que vai ser o nosso pequeno foco de hoje. Tá bom? Então, essa mudança, ela é inevitável, ela já está ocorrendo. Você pode até não perceber, mas ela já está ocorrendo. Tá? Então, é um processo totalmente irreversível. Bem, mas vamos lá. Onde tudo começou? A primeira revolução industrial teve início em 1712, quando o inglês, para falar a verdade, um escocês chamado Thomas Newcomen, inventou o que seria a primeira máquina a vapor. Na verdade, era uma bomba a vapor. Tá? Era um processo que simplesmente retirava mais água das minas de carvão e com isso se poderia cavar mais fundo, tirar mais carvão, produzir carvão com mais rapidez. Essa era a ideia. Tá? Essa grande revolução industrial, ou seja, a utilização do vapor, no caso o carvão como combustível e as máquinas a vapor, ela praticamente tirou toda a produção artesanal, tá? E tornou a produção industrial. Né? Então, praticamente, a indústria começou aí. Tá bom? Essa máquina do Newcomen, eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje é um conceito até simples para a gente, mas naquela época foi revolucionário. Né? Ela constava basicamente de, vou mostrar aqui para vocês, de uma fornalha, tá bom? Tinha aqui água, o vapor, era uma câmara fechada, tá? Tinha um pistão aqui em cima, um êmbolo, tá vendo? Também, ó. O vapor. Aqui tem uma válvula, e agora eu vou dar um pause aqui para explicar. O que acontecia? Se aquecia a água, formava-se vapor, esse vapor entrava nesse pistão aqui, a válvula fechava, se injetava uma água fria nesse vapor, a água condensava rapidamente, se formava, entre aspas, aqui um pequeno vácuo. Ou seja, a pressão atmosférica era maior que a pressão aqui dentro. Então, a pressão atmosférica puxava, vamos dizer assim, esse êmbolo para baixo. E o processo se repetia. Tá? Newcomen teve um trabalho muito grande para trabalhar, para resolver esse problema dessa válvula aqui, mas é um sistema totalmente mecânico, artesanal. De qualquer maneira, a máquina funcionava. Depois dessa máquina, Watt, James Watt, ele melhorou essa máquina, separando a câmara quente da câmara fria, e as máquinas a vapor foram o grande boom naquela época. Né? Essa máquina de Newcomen existe até hoje, vocês podem perceber, esse é um vídeo. Ela está lá na Escócia para demonstração. Então, essa foi a grande revolução da época, a utilização do vapor.
Veio as locomotivas, construção das linhas de trem, etc. Tudo bem? Essa máquina está lá até hoje. Bem, a segunda revolução industrial, ela surgiu no meados do século XIX, entre 1850 e 1870. Por que ela surgiu? O que foi que aconteceu? Bem, petróleo e gás, a utilização do petróleo e gás como fonte de energia e a descoberta da eletricidade alavancaram o processo industrial. Mas o mais importante foi a administração científica de Frederick Taylor, porque se existia as fábricas, só que o processo de fabricação era extremamente confuso. Eram várias pessoas, vários funcionários que executavam várias tarefas, então não era, vamos dizer assim, não se produzia uma grande quantidade. Taylor veio com a administração científica dele, dividindo o processo, né, em módulos pequenininhos, cada pessoa executava só aquele serviço, né, melhorou um pouquinho o ambiente das fábricas, colocou mais janelas e praticamente criou o que a gente chamava naquela época até hoje da produção em massa, a massificação da produção. Tá? Gostaria de apresentar para vocês também um vídeo que é muito interessante, que é, é o vídeo da fábrica de Highland Park da Ford em 1920. Tá? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção no processo produtivo, nas linhas de produção, nos processos repetitivos que os funcionários faziam, tá bom? E interessante também vocês notarem que EPI, equipamento de segurança, era praticamente desconhecido. Interessante também a quantidade de gente que trabalhava. Vocês podem pensar que isso aqui é uma avenida movimentada numa cidade lá dos Estados Unidos. Não, essa é a fábrica de Highland Park, essas são as quantidades, essas são as pessoas que trabalhavam na fábrica, veja só. Tá? Então, com o advento da eletricidade, do petróleo e gás como fonte de energia, e com a administração científica de Taylor, né, onde, em vez de funcionário ir até o equipamento que ele estava montando, era o equipamento que ia até o funcionário. Isso revolucionou praticamente o processo produtivo. Né? Basicamente, massificou a produção. A Ford, né, tem até o moço da qualidade aqui, que existe até hoje, ele massificou a produção, tá? Que a gente conhece como produção em massa. Né? Então, são pessoas trabalhando somente em pequenas etapas, né? Pequenos processos, né? Fazendo pequenas atividades repetitivas. Né? Tem uma aqui que é bem clássica, que é a montagem da roda. Notem aí que ele só faz essa montagem de roda. Repare que não existe nenhum equipamento de segurança. Alguns têm boné, outros boiam, outros não usam nada. Tá vendo? Notem as prensas. Se vocês curtirem esse vídeo, que é histórico, né? Notem que são processos repetitivos, tá? Numa linha de produção, tá? Fabricação das rodas. Quero que vocês gravem bem essas imagens aí, porque daqui a pouco a gente vai falar da terceira revolução industrial. Tá? Montagem de motor. Vendo o carro se movimentando lentamente na linha de produção. Os testes. E naquela época, imagina, 100 anos atrás, em 1920, esse carro, o modelo T, a cada 32 segundos saía um carro desse. Né? Imagina isso em 1920, é realmente impressionante, né? Bem,
E a terceira revolução industrial? A terceira revolução industrial, ela apareceu no meados do século XX, 1950, mas ela acelerou mesmo em 1960. Pode-se dizer que a invenção do microprocessador digital foi essa grande revolução industrial. E acredito que, como a maioria dos pessoal que trabalha estudando esse assunto, é a que mais impactou, né? Porque ela conduziu, ou seja, a automatização dos processos, ok? Ela trouxe até nós o mundo digital, a internet, né? Tecnologia de informação. Isso foi revolucionário, tá? E tanto é que até hoje nós estamos nessa revolução industrial. Muitas empresas ainda estão tentando chegar a esse nível de automatização. Tá bom? Então, é importante vocês notarem que a tecnologia que nós temos hoje, ela foi desenvolvida no século passado. Tá bom? Isso que vocês têm que gravar. Assim como a segunda revolução industrial, as máquinas já existiam. Com o advento do petróleo, gás e eletricidade, notem que foi só a utilização de uma fonte de energia, que era o petróleo, gás e eletricidade, mas as máquinas, os processos produtivos já existiam devido à primeira revolução industrial. O que aconteceu na segunda foi a maneira como foi aplicado os conceitos da administração científica nas fábricas. Não se criou nada na segunda revolução industrial, simplesmente utilizou as ferramentas que já existiam da primeira, adicionando, evidentemente, a eletricidade e o petróleo e gás como fonte de energia. Tudo bem? Então, note aqui agora, nesse outro vídeo, que eu quero mostrar para vocês, uma fábrica, tá? Com esse conceito da terceira revolução industrial, e eu quero que vocês olhem essa fábrica e vai pensando exatamente naquela fábrica de Ford. Porque daqui a pouco eu vou falar por que isso é importante. Notem, quem está fazendo o processo repetitivo? A quantidade de pessoas. Pensem nisso nesse vídeo aqui. Tá bom? Eu vou fazer uns comentários aqui. Essa fábrica, só para falar para vocês, é a fábrica da Tesla, do carro Tesla, do Elon Musk. É a única fábrica em 90 anos nos Estados Unidos que deu certo. E ela cresce bastante, a gente vai ver o porquê. Tá? Notem aí esse vídeo que é extremamente interessante e com essa crítica de quantidade de pessoas. Repare que aí, na retirada das chapas da bobina, uma pessoa só trabalha. Processos automatizados, cortes com esteiras e cortes a laser. Notem. Esteiras rolantes. Esse é um processo de prensagem, né? Uma peça a cada 6 segundos, olha a rapidez que vocês têm. Não é o vídeo está acelerado, é assim mesmo. Os robôs, trabalho repetitivo, aquilo que eu disse para vocês, robôs que tomam conta. A linha de produção. Essa linha não é uma linha, é um carrinho que tem elétrico que leva o chassi para ser montado. Sistema de pintura, totalmente automatizado, notem. O Prime, depois a pintura, só robôs.
Notem que a linha de produção são esses carrinhos elétricos que seguem uma faixa no chão e vão levando os carros. Tá vendo? Essa é a linha de produção agora. Tá vendo? É uma máquina que eu gosto muito dela, que eu quero que vocês notem daqui a pouquinho. Nessa fábrica são 160 robôs. Essa máquina impressionante é uma máquina que coloca todos os bancos do carro, traseiros e dianteiros. Ela troca de ferramenta sozinha. Depois que eu coloco o banco, ela vai colocar agora o para-brisa, vai passar a cola no para-brisa, tanto o para-brisa frontal como traseiro. A máquina que faz. Ok? Muito bem. Então, gente, terceira revolução industrial. É isso aqui que nós vimos. Automatização do processo industrial. Tá bom? A quarta revolução industrial, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a terceira. Eu vou voltar à terceira e quarta aqui para a gente conversar. A quarta revolução industrial, esse nome ele apareceu numa feira tecnológica de Hannover, na Alemanha, em 2012, quando um grupo de trabalho começou a estudar essas tecnologias existentes para aplicação na indústria. Tá bom? A definição em si do que é indústria 4.0, ela é muito simples, tá? É um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do físico, digital e biológico. Aqui cabe uma ressalva muito importante. É um conjunto de tecnologias que já existe, tá? Que permite a fusão do físico, digital e biológico. Então, eu pergunto para vocês o seguinte: a indústria 4.0, ela é uma nova tecnologia? Pense aí. Ela é uma tecnologia nova? A resposta é não. Ela não é uma tecnologia nova. Tá bom? Ela não é uma tecnologia nova. Ela é a aplicação das tecnologias existentes hoje, de uma forma completamente diferente. Assim como a segunda revolução industrial foi uma aplicação das técnicas de administração científica em cima das fábricas que já existiam, a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, é exatamente isso. É a aplicação das tecnologias que nós já temos hoje, que já foram inventadas há muito tempo atrás, Wi-Fi, computação na nuvem, essa tecnologia ela já existe. A internet ela já existe. O que ela está fazendo é aplicar isso de uma maneira completamente diferente. Tá bom? Então, isso é importante você saber. Quando perguntarem, o que é a indústria 4.0? É robô. Não, não é robô. A indústria 4.0 eu já sei, é a internet das coisas. Não, não é. Não, então é inteligência artificial. Também não. Então é Big Data, massificação de dados, computação. Não, não é também não. A indústria 4.0 é tudo isso, todo esse conjunto que eu acabei de falar, mais alguns que estão em constante mudança, aplicado de uma forma que nunca foi feito antes. Isso é a indústria 4.0. Robô, automatização, isso é a indústria 3.0, não é 4.0. Tá bom? Bem, ficando só em fábricas inteligentes, ou se você quiser falar fábrica 4.0, é o que nós vamos conversar agora um pouquinho. Nós poderíamos dar uma palestra sobre sociedade 4.0, agricultura 4.0, que teve palestra, ou vai ter, educação 4.0, casas inteligentes ou casas 4.0. Repare que a aplicação é ilimitada. Tudo bem? Aqui vamos concentrar só como que a indústria 4.0 facilita essa visão e execução das chamadas fábricas inteligentes. 3
pilares é importante na fábrica inteligente? A interconectividade total da fábrica, a automação, tá vendo? Automação que vem lá da 3.0. E o aprendizado de máquinas, e essas duas letrinhas aqui, muito importantes, ó, que vocês sabem o que é IA, tá? A inteligência artificial. Nenhuma desses três pilares separados é a indústria 4.0, é a aplicação desses pilares. Com certeza, o mais revolucionário, vamos dizer disso, é a inteligência artificial. Por quê? Vamos conversar daqui a pouquinho. Uma fábrica inteligente, tá, ela se caracteriza com as estruturas são modulares. Ou seja, dependendo da necessidade dos clientes, os módulos podem mudar de lugar. Tá? Então, não é uma coisa fixa, é móvel. Tudo bem? Isso na parte física. Agora vamos à parte digital, né? A ideia é que esses sistemas cyberfísicos comunicam e cooperam entre si e com os humanos. O que seriam esses sistemas cyberfísicos, gente? O nome já diz cyber, imagina computador, programas, físico, real. As máquinas dotadas de sensores, elas enviam informações para um lugar que a gente vai chamar de nuvem, imagina o Google Drive é uma nuvem. Lá essas informações são processadas, simuladas, em um ambiente gêmeo da sua fábrica, para ver se está tudo correto. É mandado essa mensagem depois de analisada, ela volta para a fábrica, caso necessite de alguma mudança na linha ou não. Tudo isso feito de forma em tempo real e independente, tá? Através única e exclusivamente dos sistemas de programação. Os dados, essa é uma quantidade gigantesca de dados que sobra para a nuvem. A análise desses dados, a mineração desses dados, o data mining, a inteligência artificial trabalhando com esses dados, porque você precisa tirar o que realmente é importante, o que precisa ser processado. Tudo isso é feito na nuvem. Tá? Imagine nuvem como sendo o nosso Google Drive. Tá? Mas quando a gente fala em computação na nuvem, que esses dados todos estão lá, não é somente da empresa, da indústria que está ali. É toda a cadeia de valor. É o cliente, é a própria fábrica, e são os fornecedores se comunicando simultaneamente na nuvem. Tá? Sem nenhuma intervenção humana. Nós podemos intervir, mas a princípio o processo ele ocorre sem a nossa intervenção. Então veja o tanto que é diferente o conceito de uma indústria 4.0 de uma indústria 3.0. São coisas completamente diferentes. A automatização, ela faz parte da indústria 4.0, mas ela não é a indústria 4.0. Tá? Existem, esse aqui que eu falei para vocês, são 2 pilares. Faltam mais 7, tem gente trabalhando com 8 já. Manutenção aditiva, que é impressora 3D, Big Data, Data Mining, inteligência artificial, a própria computação na nuvem, internet das coisas, internet industrial das coisas, que são nós colocarmos sensores nos nossos dispositivos, né, para mandar essa informação para a nuvem. Então, são conceitos completamente diferentes e é isso que eu quero que vocês tenham em mente, saber diferenciar. Né? O objetivo dessa palestra é saber diferenciar a indústria 3.0 da 4.0. Tá bom? Bem, a ideia qual é? Simples. As máquinas, elas são independentes,
trabalham sozinha, conversam com outras máquinas e, o mais importante, tomam suas próprias decisões. Aqui vem a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina. Mas, para isso, ela precisa de uma série de informações para tomar essa decisão. Essas informações têm que ser confiáveis, essas informações têm que ser analisadas, né? Isso é importante. Tá? E qual é a ideia total, a função de tudo isso? Sempre é a mesma, como foi na segunda Revolução Industrial. O objetivo de tudo isso é evitar desperdício, produzir mais com menos, atender o cliente de forma, está aqui, personalizada, que isso é importantíssimo. Hoje, por exemplo, você vai numa loja, você tem 5, 6 tipos de pares de tênis, 7 tipos, 8 tipos de pares de tênis. A ideia hoje de uma fabricante de tênis é simplesmente você tirar uma foto do seu pé direito, seu pé esquerdo, manda para a fábrica, pode ser a Nike, a Puma, a Adidas, qualquer uma, e eles vão fabricar o tênis de acordo com a sola do seu pé, com a cor que você vai definir, com o desenho que você vai definir e com o tamanho do que você vai definir. O tamanho do seu pé. Isso é a massificação da customização, né? É esse nível que se pretende chegar. Tá bom? Então a fábrica tem que ser extremamente maleável para poder atender. Tá bom? Eu quero mostrar para vocês, então, o nosso último vídeo, onde está aqui apenas uma partezinha só do que se espera do futuro em relação à indústria automobilística, mais especificamente dos automóveis. Eu não vou prolongar, tá bom? E depois a gente encerra, abrir as perguntas aí. Eu vou falando em cima do vídeo, tá? Coisas que já existem e que vão existir, com certeza. Aqui a gente passa rapidamente sobre a produção dos carros elétricos, né? Que 2014 era 300 e poucos mil, 2013, 2 milhões e 300 agora, 10 milhões em 2025, e para 2050 espera-se que a maioria dos carros sejam elétricos e que haverá uma redução muito grande dos postos de gasolina e simplesmente você vai abastecer seu carro em casa com eletricidade. Isso já existe, tá bom? Isso já está acontecendo. Os carros Tesla são assim. Os carros híbridos são assim, tá bom? Mas aqui são os carros totalmente elétricos. Carros autônomos. Não tem, já existe carros autônomos, né? Aqui é o modelo da Tesla. A Tesla fabrica 4 carros. Esse carro já existe, ele já funciona e já é testado desse jeito. Ele é autônomo, ele dirige sozinho. Ah, professor, mas sem nenhum problema? Não. Tem alguns probleminhas que precisam ser resolvidos, mas eu garanto para vocês, são pequenos detalhes. Mas em condições normais de tráfego, o carro vai sozinho. Tem vários vídeos da internet de pessoas que fizeram experimentos, que entram na hora do rush em Los Angeles e deixa o carro se virar. Já existe esse carro. Uma coisa que eu quero que repare notem a direção e os pedais, ou seja, você pode a qualquer momento tomar o controle. Daqui a pouco eu explico por quê, mas já existem esses carros. Todo carro Tesla é assim. Esse aqui é o SAI, que classifica esses carros autônomos, e nós estamos aqui, ó, nível 2 e nível 3. Ou seja, o carro ele é autônomo, mas se você quiser intervir, né, tanto nível 2 como nível 3, você está atrás do volante, você pode intervir a qualquer momento. Tá? No nível 5, no nível 4 e no nível 5, você não precisa intervir na direção. E o mais incrível, nível 5, não existe direção
não existe pedal de acelerador, não existe freio, nada. Tá bom? Não há necessidade de qualquer intervenção dos motoristas. Nós estamos pulando daqui para cá. Ah, professor, existe nível 5? Ainda não, mas já existe o nível 4. O Google, com a sua empresa chamada Waymo, ela desenvolveu um carro, ou melhor, uma frota de carro da Chrysler. Cada carro custa $400 mil. É um Uber sem motorista. Ele já existe, ele já funciona. Tá? No Arizona, vocês podem procurar na internet, vocês vão ver vários vídeos. Tá? Ele funciona totalmente de forma autônoma. Ele não tem motorista. Tá bom? Não tem. Ele tem direção, tem os pedais, mas ele é totalmente autônomo. Tá? Eles mapearam essa pequena cidade lá do Arizona e esses carros já funcionam. Tá bom? Continuando aqui. Justamente, o Google, quando estava fazendo os testes do carro dele, já está funcionando. Tá bom? A ideia é que no futuro, não tão longe, né, a gente possa ter essa tranquilidade. Basta imaginar que só baixar o banco, entre aspas, né, do carro da Tesla e você possa dormir, não colocar uma cama, por exemplo. Né? Mas se espera que isso aconteça e no futuro, lá para 2050, espera-se exatamente isso. Um carro sem. Note aqui, um carro sem direção, pedais, totalmente autônomo. Tá bom? Espera-se também que todo o transporte, já existe testes já, pode procurar na internet, transporte de cargas feitas totalmente de forma automatizada. Já existe testes também disso. Tá bom? Isso só para ficar nos automóveis. Se continuarmos com esse vídeo, vai aparecer drones, a parte de transporte, aéreo, etc. Mas eu não quero alongar não, para não ficar muito cansativo. Tá bom? É simples, né? Eu sempre falei que eu ia começar e terminar com essa transparência, né, dizendo se você está preparado, porque, gente, é uma pergunta só que é importante a gente fazer para nós mesmos é o seguinte: um robô consegue fazer o que eu faço? Você sempre deve perguntar isso. Sempre. Se a resposta sua for sim, eu sugiro fortemente que você comece a se especializar, a estudar mais, porque você corre seriamente o risco de perder seu emprego. Existe muita fala, não, a indústria 4.0 vai acabar com os empregos. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, não tem absolutamente nada a ver. Tá? Novos empregos serão criados. Pode ter certeza, serão criados. Muitos empregos deixarão de existir e mais empregos serão criados. Evidentemente, empregos mais tecnológicos, que vão exigir uma capacidade melhor. Se eu pergunto, se eu, professor, será que uma máquina consegue me substituir? Eu, sinceramente, acredito que daqui um pouco vai poder substituir, sim. Já existem máquinas, né? Principalmente na área de direito, lá nos Estados Unidos, chamado, acho que é o Watson, que já executa as atividades de direitos básicas, né, sem ser especialista, de forma totalmente autônoma. Você expressa o seu problema, digita o seu problema, ela já produz vamos dizer assim, um relatório de quais são as leis que você tem que seguir, fazer, ou emitir um documento, etc., sem você precisar de nenhum advogado. Já existe esse equipamento, né, lá nos Estados Unidos. Tá bom? Bem, gente, eu sei que eu fui um pouco superficial, mas eu não queria ser cansativo, porque esse é um assunto muito grande. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela presença. Agradecer mais uma vez ao Marcelo da equipe Grey Baja pelo convite e estou aberto aí para
qualquer pergunta, discussão que vocês queiram fazer e, evidentemente, se eu puder responder. Tá bom? Muito obrigado.